Olá, tudo bem? Tudo certo por aí? Essa é a primeira edição do DLCast, o podcast do jornal Diário do Litoral. Aqui nós contaremos as histórias mais sombrias e sobrenaturais de Santos e região. E relembraremos ainda causos e crimes que chocaram a todos nós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E no programa de hoje exploraremos uma história que, apesar de ser um pouco assustadora, ela consegue ser ainda mais triste. Com vocês, o fantasma do Paquetá. Bom, meus amigos e minhas amigas, para que a gente fale dessa história do fantasma do cemitério do Paquetá, nós vamos voltar no tempo. Vamos voltar bastante no tempo, até o ano de 1900. E vocês imaginem Santos no ano de 1900. Uma cidade sem energia elétrica, uma cidade sem televisão, uma cidade sem rádio e uma cidade onde o hábito, uma coisa corriqueira, era as pessoas se reunirem aos finais de tarde, na frente de bares, na frente de pequenas vendas, para conversarem e discutirem sobre vários assuntos, e principalmente aí também sobre a vida um do outro, E um desses assuntos muito comentado foi justamente a Maria, o nome da Maria. A Maria, ela era uma santista, uma mulher ali que residia ali pelas proximidades do cemitério do Paquetá. E ela era de uma família de alta sociedade da época. E ela, juntamente com seus familiares, frequentava a igreja matriz de Santos. E a Maria, ela acabou se envolvendo com um religioso da cidade, com o alto clero da igreja católica na época. E ela foi praticamente condenada, escorraçada pela opinião popular quando descobriram esse caso, quando descobriram esse pecado. Ela ficou extremamente mal vista entre as pessoas, Poxa, uma mulher de alta sociedade, de uma família tradicional, engravidar de um líder católico? Sim, porque o fruto desse relacionamento que eles tiveram foi justamente uma criança. E na época, justamente nessas rodinhas de conversa, a Maria chegou a receber inclusive ameaças, Ela correu o risco até de sofrer agressões físicas por conta desse caso que ela teve, com esse membro do alto clero da igreja de Santos na época, Então, para evitar de repente até mesmo que fosse agredida, ou que fosse xingada, a Maria acabou ficando reclusa dentro de casa. Ela não saía mais de casa para evitar o contato com as pessoas, E as pesquisas que nós fizemos com relação a esse membro da igreja, elas dão 3 possibilidades, na verdade. De que esse homem, ele não ficou mais em Santos depois que explodiu, a notícia, a informação de que ele havia se envolvido com essa mulher, uma belíssima mulher, por sinal, Maria. E ele saiu de Santos e teria se deslocado até São Paulo e continuou desenvolvendo seu trabalho na igreja. Uma outra pesquisa que nós fizemos também apontava que ele foi embora do Brasil, teria ido para a Espanha, mas também continuava com seus afazeres dentro da igreja católica. E uma terceira versão que nós também encontramos na nossa pesquisa apontava que ele não havia ido para a Espanha, mas que ele havia ido para a Itália. Mas enfim, são 3 versões, mas o curioso é que dessas 3 versões, todas apontam que ele continuou exercendo o seu trabalho dentro da igreja, Então, mais uma vez, aí é um caso que sempre a mulher paga o pato maior, Até porque a Maria, ela não engravidou sozinha, Isso ainda é uma coisa que ainda é impossível acontecer. E ela que acabou ficando reclusa em casa, sendo xingada, sendo mal vista, enquanto o pai do seu filho continuava exercendo as funções. Enfim, essa criança nasceu, só que essa criança morreu no 7º dia de vida.
E a causa da morte, na época, eles falavam muito do tal do mal de 7 dias, né? Traduzindo aí principalmente para os mais jovens, o mal de 7 dias ele nada mais é do que um tétano neonatal, né? Uma infecção aguda que dá como sintomas irritabilidade no bebê, dificuldade de sucção, ou seja, a criança não consegue se alimentar, né? Choro constante, enfim, é uma doença que ela causa muito sofrimento para o bebê, não só para o bebê, mas para todos ali que convivem com a criança, né? E, então vocês imaginem a Maria, ela sendo mãe solteira, isolada da sociedade, porque ela não podia aparecer, né? Devido a todo esse caso aí, essa polêmica, né? E ainda com o filho doente. Ela teve que ficar em casa e tentar cuidar da criança sozinha. Não deu certo. A criança veio a óbito e a criança foi enterrada na quadra infantil do cemitério do Paquetá. Porém, a Maria não podia aparecer na rua, né? E ela não tinha o direito de visitar sequer o túmulo do seu filho, né? E vocês já imaginaram ela saindo ali em um determinado horário, justamente para ir no cemitério visitar o túmulo do filho que ela teve com o alto clero da igreja naquela época? A chance da Maria ser agredida realmente era real e era uma possibilidade bem grande, né? Então, qual foi o jeito que a Maria encontrou de visitar pelo menos o cemitério onde o seu filho estava enterrado? Ir até lá durante as madrugadas, né? Alguns relatos históricos dizem que ela ia sempre por volta da meia-noite, mas não era bem assim. Em alguns dias ela ia um pouco antes da meia-noite. Em algumas madrugadas ela ia por volta das 2 horas da manhã. E ela parava no portão do cemitério fechado, obviamente. Ela parava no portão do cemitério, toda vestida de preto, de luto, né? E ela ficava por alguns instantes ali quieta, chorando, né? Lamentando a morte do filho. E um pouco antes de ir embora, ela acenava com um lenço também preto. Ela acenava com um lenço para dentro do cemitério, como se estivesse dando tchau pro filho, né? E ia embora na sequência. Algumas pessoas passaram a vê-la, né? Vê-la assim, não sabiam que era Maria, mas viam aquela mulher de preto circulando pelos arredores do cemitério à noite, de madrugada. Então começou-se aquele burburinho popular de que havia um fantasma frequentando as imediações do cemitério. E no dia 27 de janeiro de 1900, essa curiosidade popular acabou falando mais alto, né? E nós vamos ouvir esse relato dito pelo historiador Francisco Carbala. Ele deu esse depoimento, né, essa declaração, para um documentário das oficinas Querô, que inclusive está disponível no YouTube. Um documentário 8 minutos mais ou menos de duração, mas um documentário muito bem feito, muito bem produzido pelas oficinas Querô. Aliás, um beijo no coração de todos vocês da oficina Querô. Então vamos ouvir aí da boca justamente do historiador o que foi que aconteceu em 27 de janeiro de 1900. Ouve aí com a gente. Relacionado à curiosidade popular e da polícia, que já estava cansada das reclamações do fantasma e tentaram prender o fantasma. E quando o povo vai para a porta do Paquetá, deu 00:30, nada de aparecer a Maria. 1h da manhã. Chega um momento em que as pessoas, talvez em desespero, porque às vezes ela entrava dentro do cemitério, começaram a escalar os muros e os gradis do cemitério, talvez para encontrá-la. O que ocorre? A polícia entendeu que isso era uma invasão. Bom, então vocês imaginem, polícia e população preocupados, né? Na época, Santos tinha um jornal muito tradicional, que era o Cidade de Santos. O Cidade de Santos chegou a noticiar a presença de um fantasma ali no Paquetá. E isso virou uma bagunça, né? Como a gente pôde ouvir aí no relato do historiador. Vocês imaginem as pessoas se juntando para prender um fantasma.
Depois, como a Maria não apareceu, a Maria não era um fantasma ainda. Como a Maria não apareceu, eles tentaram fazer uma invasão aí ao cemitério do Paquetá, e a polícia chegou. E há relatos, inclusive, que a polícia desceu a borracha em muita gente lá, como o próprio relato disse, por considerar invasão, né? Vocês imaginem, 1h da madrugada, várias pessoas escalando o portão do cemitério, pulando para dentro do cemitério, né? Isso é uma loucura. E aí o que acontece, meus amigos? A Maria, meses depois, acabou ficando doente. Nós pesquisamos, né? Nós tentamos chegar aí num senso comum qual foi a doença, né? O que levou ao óbito da Maria. Mas as informações são muito desencontradas, né? Vai de um ponto ao outro, para vocês terem uma ideia do que poderia ter causado a morte da Maria. Uma coisa certa que ela tinha era uma depressão profunda, né? Isso ela tinha. Mas a causa específica da morte, infelizmente, a gente não sabe, a gente não conseguiu fechar a pesquisa nesse sentido. Mas a Maria faleceu. Depois que a Maria faleceu, aí de fato surge a história do fantasma do Paquetá. Por quê? Pessoas afirmam ver nas proximidades do cemitério do Paquetá a presença de uma mulher vestida de preto, andando sempre com calma, sem pressa e já sem medo de ser reconhecida pelas outras pessoas. A gente vai ouvir agora um relato também dentro do documentário das oficinas Querô, de uma moradora do bairro que contou, e ela estava dando comida para os animais dentro ali do cemitério, quando viu uma mulher chorando na frente de um túmulo, e aquela mulher chorava muito, e essa moradora decidiu ir até lá para tentar consolar, para tentar dar uma palavra de carinho, e quando ela chegou, a mulher não estava mais. A mulher simplesmente sumiu no meio dos túmulos. Essa moradora, um pouco intrigada, ela faz uma foto do local onde ela viu essa mulher aos prantos. E no local onde a mulher estava, segundo essa moradora, aparece uma mancha escura. E as pessoas dizem que foi o sinal da presença do espírito de Maria. Esse depoimento é da aposentada Rosemary Dias. Vamos relembrar com ela então esse momento assustador dentro do cemitério. Vi um negócio estranho aqui, eu estava dando comida aos animais, eu vi uma pessoa chorar. E fui atrás da campa, não era ninguém. Vi uma pessoa chorando muito. Só que não era ninguém. E me tiraram uma foto, saiu uma mancha escura, diz que é do fantasma do Paquetá. É isso que eu sei do Paquetá. Bom, até hoje as pessoas afirmam, como eu disse anteriormente, verem uma mulher de preto circulando pelas proximidades do cemitério. Inclusive algumas pessoas relatam verem isso durante o dia também, né? A gente também precisa saber se não é mesmo uma viúva, né? Uma pessoa de luto que está passando ali, que está indo até o cemitério visitar algum túmulo, né? Se de fato é um espírito, se de fato é o espírito da Maria, enfim. E as pessoas relatam que quando vem essa mulher de preto, do lado de fora do cemitério ela está sempre andando com calma e tranquilidade, mas do lado de dentro do cemitério ela está sempre chorando. Bom, falando de um local tão antigo na cidade de Santos como é o cemitério do Paquetá, é impossível que ele não traga em sua memória histórias e causos populares, né? Vocês têm que concordar comigo também. Quem vai falar também um pouquinho disso, até um pouquinho da história desse cemitério, é o meu amigo jornalista, também jornalista, LG Rodrigues. Fala aí, LG. Sim, meu caro Jefferson, é aquele velho lance que eu já ouvi mais de uma vez. Não tem jeito de um lugar existir por tanto tempo sem que surjam histórias, casos e as eventuais lendas e mitos. E no caso do cemitério do Paquetá, tempo de existência é algo que tem de sobra. Para quem não é daqui de Santos, ou para quem simplesmente jamais passou pelo cemitério do Paquetá, ele fica entre a rua Amador Bueno e a Avenida São Francisco, no centro da cidade, quase colado em alguns terminais e armazéns do maior porto da América Latina. A história dele é mais longa até que de alguns países, viu?
O cemitério do Paquetá é o mais antigo de Santos. E para você ter ideia, o primeiro sepultamento oficial aconteceu em 1854. Exatamente, vocês ouviram direito. 1854, século XIX. Mesmo ano em que a primeira estrada de ferro do Brasil foi inaugurada, a Estrada de Ferro Mauá, que ligava o porto de Mauá a Fragoso, lá no Rio de Janeiro. Mesmo 1854, em que Memórias de um Sargento de Milícias, romance do Manuel Antônio de Almeida, foi lançado. Lembra desse livro? Vocês devem ter lido na escola. Vocês leram, né? Enfim, antes que eu deixe o tópico, o cemitério do Paquetá foi o único existente em Santos por pelo menos 38 anos. E é nele onde estão sepultados alguns dos maiores e mais renomados nomes da história da Baixada Santista, como por exemplo Martins Fontes e Vicente de Carvalho, ambos poetas, além do pintor Benedito Calixto, o ex-governador Mário Covas e seu neto, o ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas. A sua criação, a propósito, não se deu de forma tão óbvia ou com explicações que seriam banais para os dias de hoje. Lê do engano. Na verdade, o cemitério do Paquetá veio a existir por causa da lotação das igrejas, pois, acredite ou não, antigamente os sepultamentos eram feitos no interior delas. E aqui em Santos, uma dessas igrejas era do Valongo. A estrutura do cemitério, aliás, é gigantesca. São mais de 20 mil metros quadrados que abrigam irmandades religiosas, sepulturas e também uma capela. E por fim, é como eu disse lá no comecinho, né? É impossível um lugar existir sem que ele se transforme em personagem na história local. Só que esse personagem acabou se transformando em quase um protagonista de um legítimo thriller, devido às capas dos jornais santistas de julho de 1900, quando o Fantasma do Paquetá fez a sua primeira aparição e virou motivo de notícia estado afora. A assombração realmente existiu? Isso eu não vou saber dizer, mas ela definitivamente se tornou um episódio pra lá de famoso numa história que já tem 167 anos. É isso aí, LG. E vocês, meus amigos, vocês acreditam que o espírito da Maria ainda perambula pelas imediações do cemitério do Paquetá? Você já viu algo estranho ao passar por lá? Compartilhe a sua experiência com a gente. A gente tem bastante interesse em saber. Esse foi o podcast, o primeiro podcast, né, do Jornal Diário do Litoral. E foi o podcast O Fantasma do Paquetá. Apresentado por mim, Jefferson Marques, com a participação do também jornalista LG Rodrigues. Gostou do conteúdo? Então compartilha com seus amigos, dá essa forcinha pra gente. A gente vai ficar bem feliz, viu? O programa está disponível no YouTube, no site do Diário do Litoral, que é o www.diariodolitoral.com.br, nas redes sociais do jornal, como Instagram e Facebook, só você colocar lá Diário do Litoral, você encontra a gente facinho, e nas principais plataformas de streaming, como o Deezer, o Spotify e o Apple Music. Dailycast é uma realização do jornal Diário do Litoral. Diário do Litoral, informação com independência é tudo. Até o próximo programa e um beijo no coração de todos. Fui!